Vamos dar início ao webinar Learning Planet, realizado pela Fundação Logosófica, com o tema Iniciativas Individuais, como criá-las e como realizá-las. Eu sou Alcione Augusto da Silva, docente da Fundação Logosófica, e também a Débora Martins, docente da Fundação Logosófica. O Learning Planet é o promotor desse webinar. É uma iniciativa global, impulsionada pela Unesco e o Centro de Pesquisa Interdisciplinares, que promove a aprendizagem colaborativa e sustentável, abordando desafios nos tempos atuais. Esse evento organizado por Learning Planet, como Dia Mundial da Educação, e que cria espaço onde educadores, estudantes, científicos, atores sociais, né, podem colaborar para desenvolver novas formas de aprendizagem adaptadas às necessidades do século XXI. Nesse sentido, para colaborar com a iniciativa do projeto Learning Planet, a Fundação Logosófica, então, vai dar início a essa palestra, que será dirigida por mim, Alcione Augusto, docente da Fundação, e a Débora Martins. Inicialmente, vou dar uma ideia da instituição, a Associação Europeia de Logosofia, na Europa, e as fundações logosóficas espalhadas no mundo, que é uma organização sem fins lucrativos, sem filiações políticas, religiosas, sectárias, e tem como objetivo principal a divulgação, estudo e prática da logosofia, ciência que ensina a evolução consciente do ser humano, e reúne no mundo dezenas, né, de docentes, né, e outras instituições espalhadas na América Central. Então, vamos ver um pouco mais tarde. Inicialmente, gostaria de apresentar o autor da logosofia, que é o pensador, educador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, que criou a Fundação Logosófica em 11 de agosto de 1930, com a finalidade de difundir a logosofia, essa ciência criada por ele com um profundo significado humanístico e que apresenta uma clara concepção do ser humano, do universo, das leis que regem a criação. Essa ciência propõe a realização de um processo de evolução consciente para atender a essas grandes finalidades propostas, né, pelo autor da logosofia. O autor da logosofia publicou dezenas de livros, né, milhares de classes, aulas especiais para os investigadores, os estudantes da ciência logosófica, periódicos, revistas científicas para consulta dentro das pesquisas, e que está disponível de forma gratuita no próprio site da Fundação Logosófica, né? Como educador preocupado com as gerações do futuro, né, Gonzalez Pecote, em 1960, dá origem a uma grande iniciativa com a criação dos colégios, das escolas logosóficas, onde, ao mesmo tempo que ensina o conhecimento corrente, né, introduz a pedagogia logosófica, uma pedagogia que propõe, né, o desenvolvimento pleno, né, das aptidões físicas, mentais, morais, espirituais, né, na infância, na adolescência e juventude, formando uma base de conhecimento, né, nos seres, de forma consciente, para atuar de forma responsável diante da própria vida e a sociedade em que vive e no mundo como um todo, né? As escolas logosóficas, os colégios, né, têm sedes no Brasil, Argentina e Uruguai. Como eu havia dito, né, a logosofia está se disseminando em todos os continentes, tanto na América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Peru,
Chile e outros países da, da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na Europa, em vários países aqui na Europa, 8 países. Na Austrália, na Ásia também está sendo, vamos dizer, difundido e trabalhado, né, essa disseminação do conhecimento logosófico. Dando continuidade ao nosso webinar, agora vamos ter a palavra com a Débora Martins, docente da Fundação, que vai apresentar uma parte da palestra. Obrigada, Alcione. Então, vamos dar início, né, ao nosso tema propriamente dito, e falar um pouco sobre a iniciativa, né? Alguém aqui já parou para pensar sobre o que é a iniciativa? Essa foi a primeira pergunta, né, que eu me fiz quando eu comecei a realizar esse estudo. E aí perguntei também a algumas pessoas que eu conhecia, alguns colegas meus, e, em resumo, as respostas que eu tive foram que iniciativa seria criar, começar, ter motivação, ideia, predisposição, colocar algo em andamento. Isso coincidia mais ou menos com o conceito que eu tinha. E aí fiquei me perguntando, né, qual é a origem das iniciativas? Existe mais de um tipo de iniciativa? Se sim, que tipos de iniciativa existem? E outra, qual é o mal que nos causa a falta de iniciativa? Esses são alguns questionamentos, né, que nós abordaremos ao longo de nossa exposição e também deixaremos algumas para a vossa reflexão. No próximo slide, eu vou apresentar um pensamento do autor da logosofia, que ele faz uma referência muito interessante sobre iniciativa. Ele fala assim: referimos-nos à iniciativa privada, que é, sem dúvida, um patrimônio tão sagrado como a própria vida. Ela é o princípio de onde parte tudo o que a mão do homem realizou, desde seus primeiros dias, nos albores do mundo. Pensamentos, ideias, grandes concepções da mente humana surgiram de cada ser individualmente, jamais por germinação coletiva, sendo precisamente da iniciativa privada de onde nasce o pensamento que forja e constrói as bases da sociedade. Ou seja, tudo que se constrói, que se materializa, que se realiza, tem origem em uma iniciativa. E aí, tendo esse conceito, né, em mente, eu comecei a verificar no meu entorno os vários exemplos que eu tinha de iniciativa, né? Desde lá atrás, né? Devido à iniciativa de Pedro Álvares Cabral, o Brasil foi descoberto, né? Essa atividade de hoje, certamente a realização dessa atividade foi iniciativa de alguém, né? Entre outros exemplos. E aí me perguntei também, então, será que todas as iniciativas que tomamos se tornam realidade? Quais são os fatores que podem dificultar ou ajudar que cada um desenvolva a iniciativa que pretenda? Que conhecimentos ou recursos devem ser considerados para que uma iniciativa tenha maior chances de sucesso? E outra, que valor tem para a vida adquirir a capacidade de iniciativa? E continuei nos exemplos a meu entorno, né? E aí eu fiquei pensando, né, no mundo corporativo. Como é que seria meu trabalho se a minha chefe não tivesse iniciativa? Ainda mais. Como seria a empresa que eu trabalho se o diretor-geral não tivesse iniciativas? Será que a empresa se desenvolveria? Ou teria a lucratividade que tem? Ou ainda teria tanto tempo de existência? E me perguntei, será que uma pessoa sem iniciativa, ela poderia ter um cargo de responsabilidade? E aí voltei para a minha vida pessoal. E fiquei imaginando como seria a minha vida se eu não tivesse iniciativas.
Porque uma pessoa sem iniciativas próprias, ela tem como característica ela ser mais passiva, né? Ela tende a esperar com que os outros façam ou que as coisas resolvam por si sós. Existe uma inércia mental ali que caracteriza essa pessoa. E muitas vezes isso tem origem lá na infância. E também vou mostrar agora no próximo slide uma outra passagem de um dos livros da Logosofia, em que o autor da Logosofia define isso como essa falta de iniciativa como uma deficiência. Então, ele fala: entre as numerosas deficiências que se notam no temperamento dos seres humanos, há uma muito comum: a carência de iniciativa própria. A inércia mental, consequência da inatividade da função de pensar, mantém adormecida a capacidade criadora da inteligência. Correlata a isso, e como uma consequência natural, aparece a falta de estímulos. Portanto, é interessante a gente constatar que tem pessoas que têm essa capacidade de iniciativa que se manifesta de forma mais natural, né, de forma mais espontânea, e em outras não. E quando os pais observam essa característica, né, da falta de iniciativa nos seus filhos, eles já podem começar a estimular para que a criança desenvolva essa capacidade criadora. Né? Mas isso não significa que a pessoa que tem essa característica e os pais não trabalharam lá atrás, né, nessa deficiência, não estão fadadas ao fracasso, né? Nós sempre estamos a tempo de aprender. Quando nós adquirimos conhecimentos, é possível ativar ou mesmo criar essa capacidade criadora, né? Ou seja, as iniciativas. Mas não são os conhecimentos comuns, né? Que nós aprendemos na escola, nos cursinhos. São os conhecimentos transcendentes, né? Que são conhecimentos altamente transformadores. E esses conhecimentos são importantes para todos os campos da nossa vida e, particularmente, para a iniciativa, ajuda a ativar, criar e também transformar essa iniciativa em realização, que é o que a gente pretende, na verdade. E aí, antes de eu passar de volta para o Alcione, eu vou dar dois exemplos para vocês de duas vivências minhas, onde a primeira eu vou falar sobre uma iniciativa mal sucedida e outra bem sucedida e explicar por que que aconteceu. Bem, há muito tempo atrás eu resolvi empreender, né? Foi uma oportunidade que surgiu no momento que eu estava preparada financeiramente para isso, mas naquela época recente eu tinha sofrido algumas decepções no mundo profissional que ainda não estavam resolvidas dentro de mim. O negócio durou uns bons anos, mas depois eu tive que optar por encerrar as atividades. E analisando essa experiência posteriormente, embora tenham existido fatores econômicos no Brasil que tenham impactado negativamente no negócio, eu também consigo perceber que eu não estava totalmente preparada para empreender. Ou seja, para eu ter uma iniciativa e para que ela seja uma iniciativa feliz, eu preciso me preparar internamente. Eu preciso saber quais recursos internos eu tenho para contar para realizar aquela iniciativa. E um outro aspecto que eu percebi é que eu deixei assim que a minha imaginação atuasse. É, porque assim, a logosofia nos ensina que nós temos três sistemas: o mental, o sensível e o instintivo. Né? E o mental, por exemplo, ele é formado pelos pensamentos, que são entidades autônomas que atuam dependente ou não de nossa vontade. E isso a gente, quando eles atuam independente da nossa vontade, é muito fácil ver, né? Que são aqueles exemplos corriqueiros e muito comuns. A gente está dirigindo um carro, tranquilos, alguém buzina e depois eu buzino também. Ou quando tem alguma espera, ou estamos numa fila grande, alguém começa a reclamar atrás, eu começo a reclamar também, né? São exemplos vivos e claros de pensamentos, né, atuando de forma independente. Então, mente tem os pensamentos, tem as faculdades mentais, que formam a inteligência. Então, tem a faculdade de pensar, de observar, de recordar, de imaginar, entre outras. E a faculdade de imaginar,
ela tem uma característica muito interessante, que a gente vai mostrar no próximo slide. A logosofia, ao definir imaginação, dá-lhe o nome de imagens em ação. É indubitável que se faz necessária a realização de um processo de conhecimento para que essas imagens se movam equilibrada e inteligentemente. Deve-se subentender que, no ser corrente, carente de ilustração acerca dessa realidade, essas imagens se movem de forma discricionária, caprichosa ou arbitrária. O que eu concluo daqui? A imaginação ela é criadora somente quando não se afasta da realidade. E nessa experiência que eu acabei de relatar, eu percebi que eu deixei a imaginação atuar porque eu imaginava que estava pronta para ser uma empreendedora, como na verdade eu não estava. Né? Então, me faltou aqui a participar, atuar com outras faculdades mentais, atuar com outros conhecimentos que me ajudariam a eu não me afastar da realidade. E a outra iniciativa, né, que eu tive foi a minha mudança aqui para Portugal, né, que eu sempre morei no Brasil. E primeiro, assim, no meu íntimo, eu sempre tive uma vontade muito grande de morar no exterior, mesmo que fosse de forma temporária. E depois de determinado momento da minha vida, eu senti a necessidade de me reestruturar profissionalmente, o que passava por realizar um novo estudo acadêmico. E aí, impulsionado por esses dois fatores, eu vim para Portugal fazer um mestrado. E essa iniciativa, né, essa mudança foi trabalhada com muita calma no meu interno. Eu fiz muitas reflexões, fiz anotações, colocando os prós e os contras, conversei muito com meus pais na época. Também viajei a turismo aqui para Portugal para conhecer e verificar pessoalmente alguns aspectos. Visitei universidades, pesquisei valores, procurei me integrar com os portugueses para conhecer um pouco mais da cultura. E, baseado nisso tudo, optei por me mudar e me mudei. O início não foi fácil. Eu tive que me adaptar à nova realidade, né? Aprender a conviver, a pior parte talvez, desculpa, foi aprender a conviver com a distância física que eu tinha da família, né, dos amigos, dos entes queridos. Tive que aprender a lidar com as minhas oscilações temperamentais, o que não foi fácil. Mas quando eu sentia que estava mais em baixa, eu recordava o que me levou a realizar aquela mudança, né? A mudança aqui para Portugal. Me lembrava do meu objetivo, para manter forte e firme o meu querer. E concluí o mestrado e decidi morar aqui de forma definitiva. E essa mudança para cá me abriu oportunidades extraordinárias que certamente eu não teria oportunidade de viver se ainda estivesse morando no Rio de Janeiro. Primeiro, eu aprendi muito sobre mim mesma, tive um crescimento interno muito grande. A situação de morar sozinha num país desconhecido me pôs à prova em vários momentos e eu pude colocar em prática os conhecimentos que eu tenho adquirido aqui na Logosofia. Essa mudança também me proporcionou ter o emprego hoje nas condições que eu estava à procura e também encontrei meu parceiro de vida com o qual eu me casei. Portanto, eu senti que a minha vida ampliou, né? Por conta dessa iniciativa que eu tive. E foram muitos recursos que eu usei para que fosse uma iniciativa feliz. Reflexão, preparo interno para a realidade a ser vivida, me pautei na lei de adaptação para me ajudar nessa nova realidade, consciência, né? Eu tomei a atitude com consciência, recordação, querer, vontade. Então, foram vários elementos que me ajudaram nessa iniciativa. Né? Então, isso que eu queria compartilhar com vocês, e agora o Alcione segue na nossa apresentação. Ótimo, Débora. Eu acho que você apresentou, vamos dizer, os pontos, né, principais desse tema das iniciativas. Primeiro, que um dos pensamentos de González Pecote que você projetou, né, está muito claro
que a iniciativa, né, é uma capacidade de nossa inteligência. Olha que interessante, né? Então, para a logosofia, né, como bem você apresentou, se o ser não nasce com essa condição inata, não tem esse inato, muitos seres já nascem com essa capacidade, outras, por exemplo, mas em particular da iniciativa, né? E realizam tudo que planejam em sua vida, no futuro. Outros não. E assim como eu, né? Tive que, vamos dizer, trabalhar muito, fazer muitos esforços para realizar aquilo que eu sonhava, que eu almejava na minha vida. Então, a capacidade de iniciativa, como sendo uma capacidade da inteligência, ela é possível se desenvolver desde que a gente tenha os conhecimentos para essa finalidade, como nos ensina, a logosofia, né? E essa capacidade de iniciativa, ela pode estar focada tanto para a vida em geral, né, como mostra aí, né, essa figura, né? Tanto do ponto de vista das iniciativas profissionais, porque seria, vamos dizer, uma grande contribuição, né, para a sociedade quando você desenvolve como profissional, ou se desenvolve uma iniciativa privada, uma empresa, né, você tem que pensar na sua contribuição social, que isso é importante, faz parte da vida do ser humano, né? Essa realização que a gente chama social, né? Onde você cria as oportunidades, né? E também você abordou muito bem que formar uma família também é uma grande iniciativa, é uma grande empresa que nós encaramos na vida, né? Se a gente está preparado, né, tudo é mais fácil. Se a gente freia a imaginação, porque é interessante, né? O autor da filosofia, assim, mostra um ponto que me chamou muita atenção, que ele diz que o ser de imaginação, né, é um ser que não tem vontade. Olha que coisa, né? E a capacidade de iniciativa está muito vinculado à vontade, essa força psíquica que nos move para frente, nos move a realizar. E se você vive nesse mundo da imaginação, não conectada, não coordenada pela inteligência, você diminui, né, essa vontade para realizar as coisas. Você realiza mentalmente, mas não na realidade. Um outro ponto também da capacidade iniciativa que a logosofia vem nos ensinar é essa parte da realização para a vida do ser humano, que a gente chama de uma realização para a vida espiritual. São as realizações que transcendem a vida física. Quer dizer, você cultivar valores, qualidades, né, capacidades, virtudes, né, ou eliminar deficiências, como bem você abordou, né, que nos impeçam a chegar à meta que a gente propõe, você precisa ter conhecimento. E esse conhecimento é o que a logosofia vem nos oferecer, né, para que a gente possa, vamos dizer, com essa realização interna, utilize esses recursos para todas as demais realizações. Então, o ponto de partida é o próprio indivíduo. E a partir dele, ele pode, então, vamos dizer, realizar aquilo que ele almeja na vida nos variados campos, como nós falamos, né? E alguns fatores dificultam, como já foi abordado aqui, né, essa capacidade de iniciativa nossa, né? Muitas vezes queremos realizar algo e alguns fatores precisam ter em conta. Então, por exemplo, como vou mostrar aqui já já no próximo slide, né? Você vê que a Débora já falou, né, dessa configuração do ser humano, né, tendo essas condições mentais, sensíveis, né, instintivas de energia, né, e os fatores que podem dificultar as nossas iniciativas são as próprias deficiências psicológicas, né, como a falta de vontade, né, a inconstância, o ser que não tem constância naquilo que realiza, ele está sempre fadado ao fracasso. Então você tem que perseverar, você tem que ser constante, firme no propósito que você propõe.
Se você vai realizar um projeto de iniciativa, né, que você almeja, qual é o conselho que a gente... Eu me lembro, quando eu era bem jovem, né? Eu imediatamente segui esse conselho do autor da filosofia, né? Eu vou consultar pessoas de grandes realizações naquela área que eu quero criar, me envolver nas minhas iniciativas. Porque as pessoas de grandes realizações, elas sempre nos infundem estímulos, né? Perspectiva, projeta uma imagem mais otimista daquilo que a gente vai fazer. Não as pessoas fracassadas, né? Não pensar que as coisas vão ser fáceis. Não ser impaciente em querer alcançar resultados imediatos. As iniciativas, as grandes iniciativas na vida, né, requerem, vamos dizer, paciência, estudo, né, reflexões sobre aquilo que a gente vai acertando e errando e corrigindo ao longo da vida, né? E os nossos planejamentos também são importantes, que esses planejamentos estejam de acordo com a realidade. Então, vamos dizer, você criar uma meta, um propósito, querer alcançar alguma coisa, é como se você está criando um pensamento, né? Esse agente invisível, inteligente, que nos move à ação e à realização. Então, o pensamento, né? Essa parte que a gente vai criar de uma iniciativa, ela tem que ter o ingrediente, de ser realizável, né? De ser lícito e de ser proveitoso. Então, a gente olha esses três elementos e, a partir daí, então, dá sequência àquilo que a gente queira, né? E, logicamente, Zé, o que, né, em todas as experiências a gente vive, né, ora a gente tem sucesso, ora não, ora a gente consegue subir um degrau, ora desce um, ora sobe cinco, depois desce dois. Então, que tudo isso se constitua em estímulo no progresso, porque a falta de estímulo é o que realmente nos impede de chegar àquela meta que a gente tenta alcançar. Então, eu acho que esses são os pontos que a filosofia vai nos ensinar, quer dizer, com esse processo de evolução consciente que nós falamos no início, né, a cultivar conscientemente, né, todos os ingredientes, os elementos que possam favorecer a essas nossas pequenas e grandes iniciativas. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Então, dentro do campo logosófico, né, os elementos que a logosofia nos apresenta, que podem nos ajudar nas iniciativas nos diversos campos, né, eles se constituem, por exemplo, em um conhecimento maior de mim mesmo. Esse é um ponto que a filosofia nos leva a investigar, cultivar e trabalhar internamente, conhecer quem eu sou, quais são as minhas qualidades, quais são os meus valores, quais são as minhas virtudes, quais são as minhas deficiências, ou pensamentos que estão no meio ambiente que eu preciso trabalhar para poder, então, contar com aqueles que realmente vão favorecer as minhas grandes metas, os meus grandes ideais. Eu acho que esse é um ponto importante. E depois pensar que a nossa vida, ela não é só a vida profissional, né? O campo da profissão, o campo de adquirir, né, recursos materiais, né? Ela tem outros aspectos de maior dimensão, vamos dizer, por exemplo, um deles, né, que um deles é a evolução espiritual dos seres humanos. É formar, vamos dizer, conhecimentos dos quais eu posso me beneficiar e beneficiar os seres que estão ao meu redor. Eu acho que esse é que é um ponto importante. Na medida que eu vou compreendendo essa dimensão dessa vida, né, que a gente tem dentro de nós mesmos e a vida que nos cerca, tudo isso vai facilitando, né, esse campo de trabalho das nossas iniciativas. Esse é um ponto que sempre me chamou a atenção desde a minha juventude. Eu diria que as iniciativas do ponto de vista material, profissional, na minha experiência, todos eles foram alcançados,
através de grandes lutas, grandes esforços, e de que eu sempre tinha à minha frente, né, essa visão do futuro, do que aquilo que eu queria alcançar me traria uma grande felicidade, uma grande realização. E, na medida que eu me esforcei nesse sentido, eu fui concretizando aquilo que eu almejava desde a minha juventude, né? Uma profissão, na área de, por exemplo, na área de engenharia nuclear, na área de física, tudo isso foi fruto, né, desse estímulo que eu ia alcançando na minha vida. E quanto maior é o estímulo que a gente tenha naquilo que a gente faz, mais fácil é a realização do que a gente almeja. Esse seria um grande ponto que eu destacaria aqui na iniciativa individual, né? Finalizando, né, um ponto importante aqui do conhecimento logosófico é o seguinte: diz o autor, que um dos maiores empreendimentos que um ser possa realizar é conduzir conscientemente a própria vida, elevando-a e dignificando-a com conhecimentos superiores aos comuns. Ao expandir os seus horizontes de saber, se poderá compreender o significado de sua existência anímica e espiritual. E com a sua capacidade de iniciativa desenvolvida, haverá de contribuir de forma consciente para o bem próprio do semelhante e da sociedade geral. Então, esse é o que a logosofia nos estimula, né? A crescer como ser humano e colaborar para o bem do meu semelhante e da sociedade como um todo. Então, esse é o ponto importante, né, que a Débora agora finaliza falando um pouco nessa parte final da nossa palestra. Débora. É, bem, gostaria de agradecer, né, a atenção e o tempo de cada um. Convidá-los a conhecer um pouco mais sobre a logosofia por meio do endereço indicado aqui no ecrã ou escaneando o QR Code, né? E ao se registrar, é possível solicitar o curso gratuito de informação sobre logosofia que nós oferecemos. Também pelo nosso site, como eu já disse, como nós falamos anteriormente, que tem lá no início que nós temos os livros, né? No site é possível descarregar gratuitamente os livros logosóficos, né? E também convido a que nos acompanhem em nossas redes sociais e agradecemos a atenção de todos e até uma próxima.